Após anunciar a contratação do Marcelo Paz como executivo de futebol, a diretoria do Corinthians não descarta a contratação de um gerente de futebol e o nome do ídolo Paulinho já surge como favorito. Milan está preparando uma nova proposta pelo paredão Hugo Souza e o zagueiro Gustavo Henrique tratou como impactante a saída do Fabinho Soldado do Timão. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre proposta para o paredão Hugo Souza, após o Milan ter tido uma primeira proposta recusada pela diretoria do Corinthians, eles podem estar preparando uma nova investida pelo nosso goleiro, que é um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Conforme estamos acompanhando, o Hugo Souza está terminando 2025 e mais uma vez como um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians. Por exemplo, conquistamos 2 títulos nessa temporada de 2025 e mais uma vez o Hugo Souza sendo fundamental. Quem não se lembra daquele pênalti que ele pegou na decisão do Campeonato Paulista, recentemente o pênalti do Gabigol e claro, por todos os desempenhos que ele vem tendo nos 90 minutos. Jogador que é essencial e claro vem sendo convocado frequentemente pelo Carlo Ancelotti, seleção brasileira, e dificilmente não vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Então, mediante a tanto progresso, claro que o Hugo Souza passou a despertar o interesse de clubes, principalmente da Europa. Algumas semanas atrás, o Milan fez uma primeira investida, a primeira proposta chegou e a diretoria do Corinthians recusou. Só que pelas informações do Goal, o Milan está preparando uma nova proposta para tentar tirar o paredão Hugo Souza do Timão já na próxima temporada, destacando que durante a festa em comemoração pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, o Hugo chegou a falar sobre futuro, dizendo que garante a permanência do Corinthians pelo menos até a Copa do Mundo do ano que vem, que começará no mês de junho. Então, pelas informações, teremos uma nova proposta do Milan e vamos aguardar o que vai acontecer. A minha opinião quanto a essa informação que o Milan está preparando uma nova proposta pelo paredão Hugo Souza é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de algo que eu já havia comentado com vocês, que para mim a primeira proposta do Milan foi mais ou menos que um teste para acompanhar qual seria a reação do Corinthians. O Corinthians recusou a proposta, claro que os valores não devem nem terem chegado perto do que o Corinthians queria, aliás, nem deve ter chegado perto, foi apenas uma proposta até aqui, e claro que o Milan está se preparando para aumentar a proposta. Vamos lá, o Hugo disse que fica no Corinthians pelo menos até o ano que vem, metade do ano, a Copa do Mundo é em junho. Por que o Hugo quer ficar no Corinthians até junho? Porque se ele sair do Corinthians agora no começo do ano, ir para outro clube, ter uma nova adaptação, ele pode ter dificuldades e aí atrapalhar a caminhada dele na seleção brasileira. Isso é fato. Então, ao meu ponto de vista, não estou falando aqui que o Hugo será vendido ou algo assim, que ele vai sair, mas para mim, sinceramente, é bom a diretoria do Corinthians ir se preparando. Sabemos que praticamente todos os jogadores têm sonho de jogar na Europa, e claro que o paredão Hugo Souza não é diferente. Enfim, é algo que, mediante a tudo que vem acontecendo com o Hugo Souza, sinceramente, pode acontecer. Só espero que se o Corinthians aceitar vender, que sejam por valores justos para que entre um bom dinheiro nos cofres do Timão. Aquela questão, tem que ser um negócio bom para o atleta e absolutamente tem que ser ótimo para o Corinthians. Mas enfim, vamos aguardar primeiramente se realmente essa nova proposta vai chegar e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu particularmente fico preocupado. E agora vamos falar sobre as palavras do zagueiro Gustavo Henrique sobre a saída do Fabinho Soldado. Na visão dele,
é uma saída que acaba gerando impacto em todo o projeto daquilo que estava sendo feito. Na última terça-feira, 23 de dezembro, tivemos a confirmação da saída do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Saída que, na verdade, a maioria de nós já sabíamos que deveria acontecer, mediante a toda a pressão política que o Fabinho estava passando no Corinthians desde que Osmar Stabile assumiu o cargo, assumiu a presidência do Corinthians no final do mês de maio. Fabinho chegou até a ser convocado pelo CORE para prestar esclarecimentos envolvendo a nova empresa de logística, aumento de custos, empresa que se fala que foi indicação dele, e também explicações sobre o contrato do Memphis, mas o Stabile acabou blindando o Fabinho Soldado e ele não chegou a comparecer no CORE. Então, na última terça-feira, oficializado, a nota oficial do Corinthians tratando como um acordo, o Fabinho já falou sobre o assunto, e quem também acabou falando sobre a sua visão em relação à saída do Fabinho foi o zagueiro Gustavo Henrique, que tem uma aproximação muito grande com o Fabinho Soldado, inclusive na festa de comemoração pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. Gustavo Henrique, no trio elétrico, chegou a cantar pedindo a permanência do Fabinho Soldado, mas acabou não resolvendo. O Fabinho Soldado saiu. Durante o evento Craques da Paz, um evento beneficente que foi organizado pelo Fabinho, Gustavo Henrique acabou falando sobre a saída dele. Vamos para as palavras do nosso zagueiro titularíssimo. A saída impacta no projeto, porque agora começa do zero novamente. A gente constrói um trabalho, solidifica, consegue conquistar um título, 2 títulos importantes no ano, num ano muito turbulento na parte fora de campo, e impacta muito, porque agora a gente começa, como eu falei, tudo do zero. Vai vir um novo diretor que talvez não conheça o clube, que vai passar a conhecer. Mas, como eu falei, o Corinthians é qualificado para isso, vai buscar um nome forte e a gente também vai estar dando um suporte para que ele se adapte o mais rápido possível. Então, quando o Gustavo Henrique deu essa entrevista, o Corinthians ainda não havia confirmado o Marcelo Paz, mas ele trata como impactante a saída do Fabinho Soldado. A minha opinião quanto a essas palavras do Gustavo Henrique é a seguinte: primeiramente, o Gustavo Henrique tem uma aproximação muito grande com o Fabinho Soldado. Os dois, por exemplo, trabalharam juntos no Flamengo, então absolutamente que também nesse momento, queira ou não, acabam aparecendo as questões pessoais. Gustavo Henrique, que por diversas vezes na zona mista, quando teve oportunidade, defendeu o trabalho do Fabinho Soldado, e também na festa de comemoração pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, ele puxou um canto pedindo a permanência do Fabinho Soldado. Na visão dele, causa impacto, porque realmente vai ter que começar do zero, virar um novo profissional com ideias diferentes, mas o profissional que o Corinthians contratou, o Marcelo Paz, no momento que o Gustavo Henrique deu essa entrevista, o Corinthians ainda não havia confirmado. Sinceramente, o profissional que o Corinthians contratou, o Marcelo Paz, eu acredito que ele vai usar o que o Fabinho fez de bom da melhor forma possível, e absolutamente que vai implantar a metodologia de trabalho dele. É um cara vencedor, então eu particularmente estou muito confiante na contratação do Marcelo Paz, e eu acredito que ele não terá vaidade, por exemplo, para usar os pontos bons do trabalho do Fabinho e, claro, procurando melhorar com o trabalho dele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as pretensões, as intenções, quais serão os possíveis próximos passos com a confirmação, o anúncio oficial da contratação do novo executivo de futebol, o Marcelo Paz. O sábado, 27 de dezembro, foi bastante agitado. Logo pela manhã, a nota oficial do Bruno Spindel revelando que estava encerrando as negociações com o Corinthians, porque não recebeu o contrato. Tudo aquilo acabou gerando muitas críticas para a diretoria, que rapidamente buscou resolver e conseguiu resolver. No início da noite do sábado ainda, 27 de dezembro, o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, ex-Fortaleza, no Fortaleza desde 2015, passou por várias funções e sempre, claro,
todas as funções, ele com muita eficiência, um profissional muito elogiado no mercado. Ou seja, eu acredito que a contratação do Marcelo Paz agradou a praticamente todos nós, torcedores do Corinthians. Então, com o Marcelo Paz contratado, anunciado, quais serão os próximos passos? Primeiramente, quando ele começa a trabalhar oficialmente, pelas informações que eu recebi, a partir da segunda-feira, 29 de dezembro. Claro, ainda não temos nada oficializado, mas sinceramente, a partir do momento que ele assinou o contrato, ele já está trabalhando, conversas já estão acontecendo por telefone, alguns passos que já precisam serem dados de questões envolvendo soluções rápidas, tem jogadores com seus contratos se encerrando nos próximos dias, enfim, então tem coisas urgentes para resolver. E também, claro, tem a questão do transfer ban, que o Marcelo Paz fez questão de já estar por dentro, quais são os planos da diretoria para resolver o transfer ban. Existe a intenção de, na reapresentação dos atletas, dia 3 de janeiro, já estar com o transfer ban resolvido. Então o Marcelo Paz já está se aprofundando das necessidades principais de dentro do CT. Além do Marcelo Paz, não está descartada a possibilidade de contratar um ex-jogador para cuidar ali do dia a dia com os atletas, mais aquela comunicação CT, jogadores, comissão técnica para a diretoria. E absolutamente que alguns nomes estão sendo avaliados e o preferido, detalhe que ainda não existe nenhuma negociação, mas o nome favorito da diretoria do presidente Osmar Stabile é o ídolo Paulinho, que atualmente é diretor da equipe do Mirassol. Paulinho foi fundamental no sucesso que a equipe do Mirassol está tendo, excelente campanha no Campeonato Brasileiro, classificado para a Libertadores da América, então Paulinho surge como nome favorito da diretoria. Ainda existem outros nomes que também estão sendo avaliados, só que essa questão do tipo gerente mesmo de futebol para cuidar das questões do vestiário não tem pressa para que seja resolvido. É aguardar a chegada tudo certinho do Marcelo Paz, aí isso será conversado e aí tudo será definido em relação aos próximos passos. Mas a possibilidade, por exemplo, de termos o Marcelo Paz e o Paulinho no Corinthians não está descartada. Mas claro, vamos aguardar quais realmente serão os próximos passos. A minha opinião quanto a essa intenção de ter também um gerente de futebol é a seguinte. Primeiramente, quando surge o nome Paulinho eu acredito que agrada a maioria de nós corintianos, principalmente pelo trabalho que ele fez na equipe do Mirassol. Eu não estou aqui falando para vocês que o Paulinho tem que vir para o Corinthians porque ele é um ídolo. O Paulinho é ídolo do que ele fez dentro de campo. Se ele não fizer um trabalho bem feito na parte ali administrativa, que lhe caberá a função se ele vier, ele será criticado. Então, não é pelo fato de ser ídolo. Agora são dois Paulinhos. O Paulinho que era dentro de campo e agora o Paulinho que que de repente pode vir a ser um gerente de futebol. Agora eu falo para vocês, se financeiramente for compatível com as ideias, porque existe a ideia de redução de gastos no departamento de futebol, mas se for compatível Marcelo Paz e Paulinho, será sensacional, será espetacular. Marcelo Paz e Paulinho no Corinthians, imaginem só, que espetacular. Então, é uma grande ideia, é uma grande possibilidade. Vai acontecer? É complicado. Existem outros nomes também que são avaliados e de repente o Marcelo Paz chega, olha, eu tenho uma pessoa tal. Pode ser que atendam ao que ele vai dizer. Então, é algo que surge como possibilidade, como eu disse, não existe pressa, mas volto a usar para vocês a palavra sensacional. Eu, particularmente, gostaria muito que o Paulinho viesse para o Corinthians, dentro das capacidades profissionais dele. Então, vamos aguardar o início do trabalho do Marcelo, tudo certinho, e aí vamos acompanhar quais realmente serão os próximos passos e as próximas decisões. Mas, imaginem só, Marcelo Paz e Paulinho no Corinthians seria algo para começar muito bem o ano de 2026.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, vocês se preocupam com a possibilidade do Milan estar preparando uma nova proposta pelo paredão Hugo Souza e as palavras do Gustavo Henrique sobre a saída do Fabinho Soldado. E a possibilidade de repente, Marcelo Paz e Paulinho no Corinthians. O que vocês acham? Gostariam que realmente essa ideia evoluísse? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!